Jesus. Eu vejo que a gente só aprende e dá valor quando nós sentimos. A gente só dá uma atenção especial quando acontece conosco. Você já reparou isso? Quando alguma coisa acontece na vida de alguém, a gente ouve, pensa, depois a gente esquece, porque a nossa vida continua. E a gente não dá a gente não se compadece das pessoas. Jesus, ele compadecia das pessoas. O que é compadecer? É tomar lugar da pessoa, ou se colocar no lugar de uma pessoa, de um sofrimento, de uma situação, sabe? Ele entrava, ele viajava no problema de cada um e se compadecia. E ali ele tomava a atitude que ele tomava. E quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não estou dizendo a minha, a nossa igreja, mas o crente em si, a gente vê como falta uma identificação com os sofrimentos de alguém que morreu por você, por mim, por nós. E uma coisa, sem você merecer e sem eu merecer. Essa graça que a gente fala, ela às vezes fica tão engraçada que a gente nem dá valor. Nem dá valor. Eu queria saber se eu chegasse agora na Priscila e Gilmar e dissesse assim, aqui, olha, Felipe é muito bonito, mas eu preciso tirar de vocês porque eu preciso sacrificar ele. Porque a igreja vai morrer se você não puder sacrificar seu filho. Seu filho é o mais novo que tem. Tem que ser um novinho, sem pecado, sem manchas, sem tortura nenhuma. E só o seu filho agora, ou a Jarana, a filha dela, no caso tem que ser homem. Eu queria saber qual seria o sentimento do Gilmar e da Priscila. Eu queria saber o sentimento minha, da Cídia, se eu tivesse um filho homem em vez de uma mulher, e o Senhor dissesse assim, eu vou tirar seu filho, porque a igreja precisa ser salva, o seu filho é o sacrifício. Tem um procedimento que está acontecendo agora, justamente com essas mães, como Priscila e como Jarana. O sentimento desses duas crianças, ele está sendo formado. Lógico que a mãe já ama o filho quando está no ventre. Não tem dúvida nenhuma. Se tratando de quem já foi mãe pela primeira vez, sabe muito bem o que está dizendo. Para quem não foi mãe a primeira vez, o filho no ventre, ela ama, mas é um amor entre parênteses. Que depois que essa criança nasce, quando ela vê a face dessa criança, quando ela vê o corpinho dessa criança, e a criança começa a manifestar um sorriso, né, a mãozinha, e depois ela começa a adornar essa criança, esse parênteses, ele começa a ser retirado, e o amor começa a ser agigantado. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque há um relacionamento. Amor, ele só cresce quando tem um relacionamento. Ou seja, esse contato mãe e filho vai trazendo um amor a um crescimento de acordo com a vivência. Se você retirar um filho de uma pessoa recém-nascida, tirar no sentido, se a vida retirar um filho recém-nascido de uma pessoa e matar, levar, ela sente por um certo tempo. Mas se a vida tirar o filho de uma pessoa que tem já um relacionamento avançado do dia a dia, dos meses, dos anos, a dor é diferente, é uma dor mais profunda. Por quê? Porque houve um relacionamento. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Pois bem, quando você pensa em Deus,
Você acha que Deus, ele simplesmente sentiu a morte de Jesus? Ou Deus sofreu com a morte do seu filho unigênito? A Bíblia diz que o próprio Deus, né, ele deu as costas para a cruz. Porque a natureza escureceu. O céu fechou. O vento não soprava. Os pássaros não cantavam. A natureza manifestou quando a morte foi totalmente forte ao ponto de aniquilar a vida de Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que o próprio Deus não quis olhar o sofrimento do seu filho amado. Aí, se passam 2022 anos, nós aqui estamos celebrando esse ato, mas sem darmos muito valor ao que foi passado naquele dia tão triste. Sabe, irmão, se eu tivesse sido com um filho de vocês, ou um filho meu, quantas mães, ao longo da história, contam a falta que sente de um filho que morreu certo dia? Quantas mães mantêm na sua casa fotos, objetos, quartos fechados? O americano tem muito disso. O americano fecha o quarto com as últimas roupas ou coisas que tiveram do filho ou da filha que morreu. Ele mantém limpinho, fechado. E sempre que alguém entra na casa que não conhece, ela mostra o quarto. Esse é o quarto do meu filho, da minha filha, antes de morrer. Sabe o que é isso? É a gente velar. Quando fala velar, a intenção do velar não é só acender uma vela. Todo mundo associa velar com vela. Não. É que velar quer dizer trazer luz na escuridão. Ou seja, no esquecimento, quando se vela alguma coisa, você traz à tona algo para que todos possam ver. Então, crente perder uma santa ceia, esse crente está totalmente desviado se ele está perdendo por livre, espontânea vontade. Não tem conexão. Não tem uma... Isso é por livre, espontânea vontade, irmão. Não é aqueles que estão doentes, não é aqueles que estão obrigatoriamente em algum lugar e não podem participar, mas é algo assim, não estou dando importância àquilo que eu, né, o Jesus dizendo assim, eu fiz por você, o meu amor por você. Sabe quando você faz algo para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos, com tanto carinho, e a pessoa chega em casa não dá a mínima, a gente se sente ofendido. Isso é o quê? Isso é algo que a gente não retribui o tempo dedicado de amor por alguém que fez algo por nós. Então, quando eu penso na cruz, né, como o hino desta noite, nessa manhã foi cantado, eu começo a parar algumas coisas aqui e pensar. A gente está liberal demais. A gente está levando a vida com Jesus de qualquer jeito. Ou a gente está vivendo apenas um título de crente, mas valor nós não estamos dando. Sabe que lá no mundo tem uma versão, um provérbio, não é um provérbio popular, mas é uma coisa popular, uma forma popular de dizer, nós temos que vestir a camisa. O que está acontecendo no Brasil agora, nessas manifestações, é o vestir a camisa. Esse ato de ir para a rua e gritar por algo que quer, isso não é só patriotismo, isso é amor por uma nação, seja radical onde que for. E nós deveríamos ser da mesma forma no tocante a Jesus Cristo. Nada poderia nos separar e não pode nos separar do amor de Deus. Mas o homem para tudo. O homem para Deus e o homem para o diabo.
Se o homem disser para o diabo, você não entra na minha vida, o diabo não entra. Mas ele vai ter muita força para entrar. Por quê? Porque nós somos semente do mal. Nós viemos da semente de Adão. Agora, só que Deus não faz isso. Quando você diz não para Deus, Deus não entra na sua vida. Só você e eu, nós podemos parar Deus na nossa vida. Dizer, não quero Deus. E Deus não vai fazer nada. Eu acho que chegou um momento da igreja, irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. A preocupação com seus filhos é uma preocupação muito grande. Não só nossa, como deveria ser a sua também. Porque nós estamos vivendo um momento em que você não quer que ninguém se perca, muito menos os seus. Nem você quer se perder, e muito menos os seus. Nós deveríamos vestir a camisa da cruz, e trazer à tona o amor de Jesus. O título desta manhã está lá atrás, já vai botar daqui a pouco, ou se quiser botar agora, eu já agradeço deixar ele aí. O título desta manhã não está na listagem sim, só se tiraram, eu botei na listagem lá embaixo. Então tirou. Então está lá na imagem, entra no vídeo, imagem, tem lá no vermelho. Quando chegou aqui, estava ali, quando mexeu, saiu. Tem lá, alto preço. Achou? Tá bom. Até que saiu na hora. Esse é o título da mensagem desta manhã. Viu? Redenção, salvação. Alto preço por você. Nós vamos ver Efésios 1, 7 a 10. Tá? Isso é para chamar a atenção da gente. Tudo isso aqui é para chamar a atenção da gente, para deixar gravado na nossa vida. Estamos no nosso horário. Eu quero trazer um pouco desse posicionamento. Vamos ler Efésios 1, de 7 a 10. Quem pudesse dizer para mim, com uma voz bem alta, aquela voz de deixar o diabo surdo. Sabe aquela voz de deixar o diabo surdo? Porque às vezes a pessoa... O diabo está sentadinho, sabe? Nem lê direito, que entusiasmo. Veste a camisa hoje. E se eu falar, eu vou vestir a camisa, estou vestindo a camisa. Mas se você falar bem alto, você vai ver que você vestiu a camisa. Lê para mim, Efésios 1, 7 ao 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele faz abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Vamos para o 7 para mim? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Agora o diabo ficou meio surdo. Veja aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra redenção, se você procurar redenção no hebraico, você vai encontrar ela como, se eu ler em português, vai ser reset, só que é com H. Eu não vou falar no hebraico, porque eu não sei o hebraico. Eu dei hebraico, eu fiz hebraico, traduzido para português, mas a pronúncia é accept, alguma coisa parecida nessa fonética, eu não sei bem, mas é H-E-S-E-T no final. Ela quer dizer algo que foi feito, pago, para tomar lugar de uma situação. Isso é no hebraico. Quando você vai para o português, o redenção quer dizer libertação, que é igual salvação, resgate, auxílio. Quando nós olhamos para o tema que nós colocamos no início, a gente vê redenção e salvação. O que Jesus fez por mim, por você, por nós, hoje você vai ouvir uma palavra que a gente precisa parar para ouvir. Sabe o que está
acontecendo? Eu vou voltar aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez não muitos daqui, talvez alguns daqui. Eu me encaixo nesses alguns daqui. Vi de uma igreja de barulho. Eu vim de igreja de barulho. A igreja que eu vinha não dava para dormir, não. E a igreja que eu vim no início do meu ministério, era difícil dormir de manhã e à noite, porque tinha barulho demais. E na hora da mensagem, o povo vibrava. E às vezes você, para fazer alguém escutar, você tinha que gritar mais do que eles. Graças a Deus, que hoje as igrejas estão mudando a sua visão de ser. Eles estão voltando do início. Estão voltando aonde a igreja é um lugar separado para ensinar a palavra de Deus, que depois de aprendida, ser vivida e ser sentida. Tá? Porque às vezes tinha muito barulho, e o barulho era muito como se fosse um psicólogo, e viu? Colocando uma autoestima sobre a sua baixa estima, e você sair daqui com espada de vitorioso, com escudo de vitorioso, peito de vitorioso, daquela porta para fora. Quando chegava em casa, o escudo já não estava mais, o peitoral já tinha caído, e a espada estava caída, e você era atingido de imediato. E o pior que é o seguinte, que aquelas palavras de jargão não eram o suficiente para te ajudar a vencer as suas lutas do dia a dia. A igreja hoje em dia, ela está mais voltada para o ensino. Porque, irmãos, quando você aprende, você põe em prática, você consegue vencer a sua luta. É o que Jesus fazia. Então, a mensagem dessa manhã é uma mensagem voltada para a Santa Ceia, mas é voltada para o amor de Jesus para conosco. Sabe? Quando Paulo escreve aos Efésios, sabe? Ele estava justamente explicando isso. Porque, irmãos, apenas falar que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você é muito fácil, é muito pouco. Dentro de tudo que Jesus fez, é pouco demais só falar isso. Nós temos que realmente colocar o nosso coração embutido nisso. E ver que a igreja não é um lugar simplesmente para você vir um domingo e completar o domingo. Eu completei o meu schedule, eu completei a minha semana. Agora você é abençoado, porque eu fui para a igreja domingo de manhã, estava lá sentado. Mas o que você aprendeu? Nada. O que você assumiu? Nada. O que você vai fazer a sua vida amanhã? Vou fazer aquilo que eu me dá vontade de fazer. Então não adiantou nada. Não adiantou nada a cruz do Calvário, não adiantou nada se compadecer dos seus pecados, não adiantou nada a redenção, não adiantou nada a libertação, e talvez não vai adiantar nada na sua salvação. Porque o que Jesus está fazendo para você, por mim, por nós, o que Ele já fez e continua fazendo, não é verdade? Ele fez o quê? Ele nos tirou de uma ignorância, Ele nos tirou de um mistério que não era revelado, Ele nos colocou num mistério revelado. O que é o mistério revelado de Deus para nós? É a vida do Senhor Jesus Cristo, é a salvação. Eu dizia assim, da onde você saiu, eu te criei, você vai voltar para a minha presença. Apenas o caminho foi interrompido, mas através da cruz, o preço foi pago. E a sua salvação decretada. E o seu futuro é estar comigo na minha casa. Não pode, a gente não pode apenas ficar de uma forma sem ter aí um amor grande por alguém. É por isso que eu usei o exemplo do início, e eu peço até, não fique chateado comigo, mas somente quando a gente sente dor é que a gente dá valor. É só quando arranca alguma coisa da gente é que a gente sente. Aí a gente vira mimimi. A gente fica... Mas enquanto não arrancou de você, que arranque dos outros. Não dói em mim. O filho que te arrancaram, o filho que arrancaram não foi teu, foi de Deus. A mãe que sofreu foi Maria, não foi você. Você hoje está aqui, eu também estou aqui. Mas você não sentiu a dor. Mas você não sente dor, sabe por quê? Porque Jesus te deu graça. Mas Ele sofreu por você. O que nós temos que fazer? Representar. Trazer essa dor para o nosso coração e dizer assim como eu fui alcançado, eu também preciso passar para outras pessoas a grandeza de Cristo por nós. Eu preciso anunciar a outras pessoas
que tem salvação em Cristo Jesus. Eu preciso manifestar a glória de Deus em mim, porque Ele fez para mim, para nós, aqueles que ainda não estão, aqueles que estão na escuridão. Porque a Bíblia diz em Coríntios que o príncipe deste século, cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas têm dificuldade de entender. Viu? Ela não consegue ver. E tem gente dentro da igreja, não estou falando da nossa, estou falando em geral, que hoje em dia eles vão mais pelas cores da igreja. Eles vão mais pelo louvor da igreja. Eles vão mais pela dança da igreja. Eles vão mais pelo tamanho da igreja. Quando acaba, eles deveriam estar felizes, estar dentro de uma igreja que tem uma palavra que edifica a vida deles. Uma palavra que traz ele uma realidade. Sabe o que Deus faz conosco todo domingo, toda quarta-feira? Ele traz a gente para o chão, nos coloca com o pé firme sobre a palavra de Deus. É aquilo que a palavra de Deus diz lá no Evangelho, que nós estamos construindo uma casa sobre uma rocha. E vem o vento, vem a chuva, vem a onda do mar, não vai balançar a nossa casa. Por quê? Porque a nossa estrutura, dia após dia, ela está sendo feita através da palavra de Deus. Sabe? Voltando nossa vida para o que Jesus fez por nós. Irmãos, nós não merecíamos. É graça que é de graça demais. Não merecíamos. Não merecíamos. Se a imigração chegar aqui agora nesse país e dizer assim, a igreja Mangatá, quantos imigrantes tem aqui? Ok, para cada 10 eu vou sacrificar, eu vou pegar vou deportar, primeiro vai sofrer comigo me dê para cada 10 eu quero Para cada 10 membros da igreja eu quero que eu vou levar junto comigo, colocar para o sofrimento. Eu queria ver se tinha alguém entre nós, entre a igreja, que dizia assim, eu vou entre esses 10, eu quero ser um desses 10. Ninguém queria. Ninguém quer. Claro que não. Eu só sou errado. Não, você é ser humano como eu, como nós. Mas uma coisa eu te digo, não foi assim com Jesus. Não precisou pedir. Jesus se manifestou. Aqui estou. Lembra quando Judas, junto com aqueles chamados irmãos, e mais os guardas, foram buscar Jesus no monte? Aí Jesus pergunta, quem tu procuras? Tu és Jesus? Eu sou Jesus. Eles vêm aqui, cumpre em mim. A Bíblia diz que ele se entregou sem qualquer reclamação, sem qualquer murmuração. Por quantos? Por todos nós. Por todos nós. E uma coisa eu te digo, irmão, olha, perdoou todos os pecados. Você já imaginou se nós tivéssemos que sacrificar aqui dentro da igreja, tivesse um lugar para sacrifício? Porque assim, antigamente, havia atrás um altar de sacrifício, e mediante o tamanho do seu pecado, do meu pecado, eu traria um animal. Se eu pequei muito, eu tinha que trazer um animal grande, na semana. Se eu pequei pouco, eu trazia um animal pouco. Você já pensou um irmão subir da rua com um elefante? Que ia ter irmão trazendo elefante. E o bichão? Porque quanto mais pecado, tinha que jorrar mais sangue. O animal tinha que ter mais sangue. Você sabe que o sangue é que aspergia os pecados. Se eram poucos pecados relatados, o animal podia ser pequeno. Mas se era muito, tinha que ser um grande. Você entendeu, irmão? Aí Jesus veio e falou assim, peraí, eu me entrego para que todos os pecados desse povo sejam perdoados. Viu? É muito bonito se você olhar para essa história de uma forma romântica, sabe? Ou de uma forma de Hollywood. Quantos aqui viram o filme de Mel Gibson, de Jesus Cristo? Foi Mel Gibson, não foi que fez? Quantos saíram impactados do cinema? Teve gente que se converteu, se é que é verdade, não sei, perdido. No outro cinema que eu fui não tinha, ninguém que se converteu.
Mas todos nós saímos chocados com as imagens. Imagem que o homem produziu próximo daquilo que se dizem que aconteceu. Pode ter sido pior, irmão. Pode ter sido pior. Porque melhor não foi. Mas tudo por quê? Tudo por mim e por você. Jesus se redimiu pelos nossos pecados. Nós estávamos sujeitos à morte. Sabe? Redimir quer dizer pagar o preço. Quer dizer, não tem mais como agora eu paguei a conta deles. Eles não têm mais preço contra eles. Eles são livres. A Bíblia diz que nós somos livres. Livres. Não temos mais pecado. Mas o meu pecado do dia a dia, toma vergonha na cara, para de pecar. Conserte. Pare de pecar. O pecado não pode ser associado à sua vida. Você não pode andar pecando. É hora de você mudar a sua concepção de vida. Tomar vergonha na cara. Sair do pecado. O pecado não tem associação com o crente. Senão Jesus vai voltar. Não adianta. Você não tem acesso. Mas quando ele volta, irmão, Jesus está voltando todo dia para pessoas. Talvez para você ele não voltou nem para mim, porque eu estou vivo. Mas tem muita gente morrendo. E Jesus está voltando para elas. Então dizer que Jesus não está voltando, ainda não. Está voltando. Mas enquanto você respira, você não vê Jesus. Mas quando o respiro passar, pode contar que você vai encarar Jesus. Você vai encontrar com Ele. E a Bíblia diz que todos irão ver Jesus. Porque Ele é que vai julgar todos nós. E olha, e quando Jesus chegou à cruz do Calvário, tudo aquilo que Jesus cumpriu na cruz, lembra de Jesus na cruz do Calvário? Ele foi crucificado entre dois ladrões, dois. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa que tinha no sistema romano e a mais dolorosa. Porque se eles demorassem a morrer, eles quebravam as pernas. Quebrando a perna, o corpo descia. Quando o corpo descia, sufocado o diafragma, a pessoa morria asfixiada. Viu? Se não fosse a dor que ele estava sentindo, eles iam quebrar as pernas de Jesus. Mas não quebraram, ele morreu antes disso. Porque a Bíblia diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Nenhum osso se quebrou. Mas ele foi crucificado entre dois ladrões. E você sabe muito bem, lá nos Evangelhos, Mateus diz que um chegou para ele e disse: o que você está fazendo aqui, cara? Você não diz que é filho de Deus? Fala com você mesmo. E tira a gente daqui, caçando, fazendo graça, não dando valor pelaquilo que está. Ele foi para lá inocente, irmão. Ele foi para lá por você e por mim e por nós. Nós hoje aqui não estávamos lá. Mas quem nos gerou na história estava lá. E a morte de Jesus não foi por aqueles somente que estavam lá. Foi por você que está aqui também hoje. E aí o outro fala assim: rapaz, cala a boca. Esse que está aí, nenhuma condenação tem sobre ele. Não fala assim. Nós merecemos estar assim, mas ele não. E as últimas palavras deste homem para Jesus diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E a palavra de Jesus para esse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Sabe, tudo isso que Jesus fez na cruz do Calvário não é novo, não vem dos romanos. Tudo isso que vem da cruz do Calvário, esse sacrifício, vem lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo você vai encontrar a palavra de Deus nos mostrando sobre isso. Lá no livro de Êxodo mostra toda a parte. Não é isso. Levítico vem mostrando toda essa parte do sacrifício. Tinha que cumprir até a cruz. Até a cruz a Bíblia fala que tinha que sair de uma madeira aonde o Filho de Deus haveria de deitar. Até a cruz. Se cumpriu. Mas por que se cumpriu? Se cumpriu por você, se cumpriu por mim, se cumpriu por nós.
E eu fico pensando, meu querido, o porquê que às vezes a gente não dá valor a Deus que a gente devia dar. Valor a esse Deus que morreu por nós. Isso aqui não é palavra de igreja, isso é palavra de Deus. Isso aqui não é história de igreja, isso aqui é história de Deus para com o seu povo. Isso aqui é a formação. E uma coisa tão importante é que quando Jesus olhou para você, olhou para mim, ele disse assim: Pai, está consumado. Eu cumpri todas as leis, até a morte. Sabe, até a morte. E quando Jesus expira, Jesus morre, a Bíblia diz que ele desceu às profundidades, tomou a chave da morte e do inferno. Ele tem poder, irmão. Sabe? E aí ele preparou tudo para que nós tivéssemos a vida, não inferno, não morte, não escuridão, mas luz, graça e vida. Ele preparou para nós. E lá no livro de Apocalipse diz que ele prepara para nós um momento e nós estaremos com ele. Ele diz assim: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o... É ele. Ele preparou para nós o que a gente precisa dar valor, irmão. É só isso, sabe? É só isso. Talvez, se alguém tivesse dado para você um documento para viver na América, todo aniversário dessa pessoa, você mandava presente, você mandava presente no Natal, você visitava de semana, você mandava mensagem, e você me falava dessa pessoa. Essa pessoa foi um anjo na minha vida. Pois é, tudo isso vai ficar aqui, não vai para o céu. Agora tem um Deus que deu seu Filho unigênito, morreu por você. Não só isso, primeiro ele tirou você do engano, da escuridão, pagou seu preço, tornou você livre, e não só isso, te deu vida, e não é só isso, ainda preparou o lugar para você morar com ele eternamente. E a pergunta é: você merece isso? Eu mereço isso? Não foi nós que escolhemos a ele, foi ele que escolheu a nos amar. Só que naquele tempo nós éramos cegos. Hoje nós não somos mais cegos. Nós sabemos os mistérios de Deus para nós. E o que nós temos que fazer? Dar valor à vida, à morte e à ressurreição. Dar valor a Cristo Jesus. A Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas. Eu escutei uma vez um testemunho de uma senhora velhinha. Verdade ou não? Quem sou eu para poder julgar? Ela morava sozinha. Numa casa, os filhos moravam distante, ela estava sozinha. Enfim, era uma senhora independente, mas com deficiência no andar. Já era aposentada, não andava mais direito, devagar, e ia vivendo o resto de vida que ela tinha. Mas muito fiel a Deus, muito fiel ao Senhor. Uma madrugada daquela, 2 jovens entraram na casa dessa senhora. E ela percebeu, dobrou o joelho, começou a orar. Eles entraram, olharam tudo, procuraram tudo que tinha que procurar e disse: nós vamos te matar. E ela ajoelhada estava, ajoelhada continuou orando. Eles disseram: eu vou vasculhar tudo na sua casa, e se eu não achar o que eu quero, eu vou lhe dar um tiro na cabeça. E saiu para vasculhar a casa. E ela orava. Daqui a pouco eles passam desesperados pela porta da rua e saem de desespero da casa dela. E aí alguém já tinha observado isso e tinha chamado, naquela época, não sei se é do tempo de vocês, também não era do meu tempo, mas eu vou dizer, existia guarda noturno. Lembra do guarda noturno? Quem lembra do guarda noturno? Eram pessoas no bairro que acho que pagavam um segurança, e eles não tinham arma, eles só tinham apito. Então eles ficavam
o outro lá. Então os apitos diziam, está tudo tranquilo, está tudo limpo. Eles se comunicavam por som de apitos. E eles rodavam a noite toda nas ruas. Esses guardas conseguiram prender os 2 jovens. E aí ela viu aquele barulho todo na casa, lá de fora, as pessoas falando. Ela sai da casa e eles desesperados. Não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz. E ela sai perfeita, porque ela estava só orando. Eles disseram para a polícia, ela contando. E quando eles olharam para ela, na volta que vinham para matar ela, eles viram ela cheia de sangue. Sangue por tudo que é lado naquele quarto. Na cama, nas paredes. Sabe, ela de joelho, orando. Em silêncio, porque ele podia nem fazer muito barulho. Eles saem no desespero, dizendo que não foi eles. Aí ela disse, foi o sangue de Jesus que me livrou da maldade de vocês. E o mais importante que ela disse foi o seguinte, esse sangue também pode libertar vocês do engano que vocês estão. Tem coisa, irmãos, que não dá para explicar. Tem coisa que a minha alma não dá para entender. Esses sobrenaturais de Deus por aqueles que Ele ama. Deus faz uma coisa que é inexplicável. Ele separa a sua família, Ele tira seu filho, Ele encarna, não é reencarna. Reencarnação é alguém que já foi morto, Jesus nunca tinha morrido. Ele encarna, Ele se fez carne. Ele viveu 30 anos no nosso meio, sem pecar, para morrer como um marginal. Ele morreu no meio de 2 ladrões. Mas tudo por amor. Por isso, quando esse hino diz assim, quando eu penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus, por amor, se render. Você deu para entender o que está acontecendo? É só por amor. Não foi obrigação. Foi por amor. Não pediram Maria autorização para pegar seu filho, porque já era muito. Não pediram José para pedir autorização para poder prender seu enteado. Enteado, né, filho? Enteado, não pediu. Ele mesmo se manifestou. Irmãos, que esse amor de Jesus, que esse sacrifício, que essa grande atitude deste homem, desse Deus, desse Pai, desse provedor, ela nunca venha sair dos nossos corações e venha encher os nossos corações de desejo de declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Sabe? Declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E eu separei aqui uns hinos, né? Ainda vamos entrar aqui na ceia do Senhor nesta manhã, e vamos estar convidando a nossa irmã para estar adorando, mas tem uns hinos que me deixam assim muito, sabe, a alma assembleiana, porque a gente vem lá do cafofo das coisas da Assembleia, né? E aí a gente fica pensando que tem os hinos que é importante para que ele possa, como é que se diz? Tocar a nossa vida. Eu quero trazer para vocês, deixa eu só me conectar aqui e a gente vai trabalhar nessa parte aqui. Aliás, deixa eu ver se vai pegar aqui. Eu gostaria que vocês louvassem junto. Não pegou não. Dá aquela copinha para mim, ele deu vamos, gente. Em cima da caixa de som tem uma folha preta. Isso, eu já trouxe porque. Aí, essa folha. Isso, aí, vai ver, viu? Aí eu fazendo canção nas pernas do meu aniversariante de hoje. Tem uns hinos aqui gostosos. Eu queria que você me ajudasse a louvar. Amém, querido?
Tem momentos que o nosso coração não pede para a gente fazer nada. Os problemas consomem a nossa mente. Os pensamentos nos roubam de Deus. Mas inesperadamente Ele vem, nos abraça e diz assim: eu estou contigo, eu não te deixo. Deus não nos abandona. O Conhecido diz que até morrer eu vou declarar o Senhor Jesus. Eu passei uma manhã muito gostosa com Deus aqui no sábado de manhã. E te confesso que 2 horas ou quase 3 horas que eu passei. Eu passei chorando muito, Deus. Não está acontecendo nada comigo. Aliás, está sim. É a presença de Deus na minha vida. Tinha tempo que eu não chorava. Tinha tempo que eu não sentia o encostar de Deus na minha vida. Mas o Senhor, pastor, meu filho, é verdade. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida. E quando eu peguei esse hino, eu disse assim, sabe? Eu digo, meu Deus, esse hino tem tudo a ver com esse momento agora. A mensagem da cruz, querido, ela quer dizer muito para nós. Porque Ele nos amou, Ele não nos abandonou. E o melhor de tudo é que, mesmo do jeito que nós somos, Ele ainda espera nos levar para estar com Ele, querido. Mesmo olhando para a gente, para o nosso espelho, encontrando nós defeitos, sabe? Coisas que não edificam a vida de Deus, porque às vezes nós pensamos, agimos, falamos e não edifica. Ele diz, mesmo assim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu gostaria que você louvasse comigo mais uma vez o Monte Cruz. Mais uma vez. Quem traz o coração de Deus por nós, pela nossa família, pela nossa vida. Sim, eu amo a mensagem da Amém, irmãos? Perdoa aí, viu? Perdoa aí. Mas Deus é muito bom. Nós vamos entrar num momento de ceia do Senhor nessa manhã. E vamos ouvir o nosso irmão louvando o Senhor. Adorando a Deus. Declarando quanto Deus é bom. Deus é maravilhoso para conosco. Enquanto a gente faz a leitura, vamos ouvir, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios 11. Versículo de número 23.
que eu recebi do Senhor, o que também eu vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este cálice é o meu novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Examine-se, pois, isso é importante, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Você viu a condenação? Você viu o julgamento do Senhor? Para que o mundo não nos julgue. Quem julga é o Senhor. Amém? Nós gostaríamos de convidar o nosso querido irmão Ademilson lá, para poder nos ajudar servindo a ceia do Senhor nesse momento. E a nossa irmã Fabiana também, se ela não se... Ah, não, está ocupada. Então, se eu tivesse com o Felipe, eu não vi o Felipe na mão, vou voltar com a Elisa. A nossa irmã Fabiana vamos estar passando a ceia do Senhor para os irmãos. Já fiquem de pé, e logo em seguida nós vamos estar orando pelo pão e pela ceia. A nossa querida irmã Priscila vai estar louvando ao Senhor enquanto nossos irmãos estão passando o pão e o vinho. Vocês aguardem, nós vamos orar logo em seguida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Ah, peraí, eu. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé para nós adorarmos o Senhor juntos. Esse hino, ele fala exatamente sobre isso, sobre o sangue, de Jesus nas nossas vidas. Nada além do sangue de Jesus. Gostaria que quando você pegasse a sua ceia, você fechasse os seus olhos e adorasse o Senhor comigo, declarando o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Amor